que o cinema nem mesmo existia, Oscar Wilde afirmou que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Não seria o contrário? Desde o seu surgimento, a sétima arte retrata importantes fatos históricos sob diversos pontos de vista. Ao tratar de manifestações populares, o cinema é um campo fértil para investigação, seja pela ficção científica, por documentários ou mesmo por blockbusters. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o discurso do cinema acerca das manifestações populares. O Para Todos está no ar. Hoje converso com Luiz Nazário, professor de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG e autor de diversos livros, dentre eles Todos os Corpos de Pasolini e O Cinema Errante, sua obra mais recente. Muito obrigada pela presença aqui no Para Todos, Luiz. Eu que agradeço. O Encoraçado Potemkin, filme mudo de 1925, é um exemplo de como as manifestações são retratadas desde cedo no cinema. Sem dúvida, esse é um dos filmes clássicos, né, das revoltas populares, operárias. No caso, são marinheiros que se revoltam contra a comida podre que oferecem no navio e eles são recebidos pelo povo no cais, em Odessa, quando então a polícia czarista reprime violentamente, e é uma sequência que influenciou o cinema em todo o mundo. Esse tipo de sequência seria o que ele tem de inovador, a forma como Eisenstein constrói. Ele filma numa escadaria imensa uma série de ações de repressão e, digamos que, ele dilata o tempo através de enfocando, né, diversos personagens que vão sendo reprimidos pela polícia. Então, essa edição dessas várias personagens, né, tentando escapar daquela repressão, acaba prolongando, né, mas é uma sensação mental que ele produz, né, de prolongamento daquela ação violenta da polícia, né, e isso causa um impacto assim fantástico, né, que vai influenciar muitos diretores de cinema que vão tentar depois imitar esse estilo. Metrópolis de 1927 e Fahrenheit de 66 são exemplos de obras também inovadoras, agora fictícias e visionárias, né? Como filmes como esses, naquela época, influenciaram as discussões? Qual foi o impacto disso? O Metrópolis ele trata da massa de uma outra forma, né? O Fritz Lang trabalhava com a Thea von Harbour, que era a esposa dele, a roteirista de todos os filmes alemães, que estava muito já entusiasmada pelo nazismo. Então ela tem uma visão da massa bastante negativa, como uma massa que é simplesmente manipulada e que age racionalmente, né, que precisa de um líder para conduzir. Então ela já tem uma visão diferente, que o filme passa essa imagem, né, de uma massa enlouquecida, de uma massa sem rumo, furiosa, que destrói, inclusive, a máquina, o Moloch, né, da qual eles dependem para viver, né? As crianças que estão nas moradias dos trabalhadores são afogadas quase, né? Se não fosse o herói que salvasse, elas seriam afogadas porque os próprios pais destruíram a máquina que, digamos, controlava, né, o nível da água e tal. Então, ele já mostra assim, um irracionalismo da massa, né? Uma visão fascista das massas, né? Dessa forma, ele trata de censura e opressão. Exatamente. Esses temas, com certeza, estavam em voga na época e as discussões provocadas foram também feitos pelo filme, né? Você veja que o Fritz Lang, depois ele vai emigrar. Logo em seguida, quando Hitler toma o poder, ele vai para Hollywood e lá ele vai fazer Fúria, que tem uma visão também diferente das massas, né? Porque a Thea von Harbour, a esposa dele, continua na Alemanha fazendo filmes nazistas e ele vai para os Estados Unidos fazendo filmes antinazistas. Então houve realmente uma separação dos dois. E no Fúria ele mostra uma massa nazista,
né? É assim, comportamento nazista das massas que lincham ou tentam linchar um inocente, né? Então já é também uma outra visão dessas manifestações, né? Daí no caso de massas fascistas, né? Agora falando um pouquinho sobre documentários. Em tempos de Harvey Milk, dos anos 80, o documentário faz com que a história seja trazida para perto de quem está assistindo, né? Mas o documentário ele pode ser também recurso. E como recurso, ele é usado em Os Sonhadores, de Bertolucci, em que imagens documentais são intercaladas ao longo do filme. Como você vê essa recorrência documental no cinema? Eu acabei de assistir, inclusive, o Hannah Arendt, que ela mistura também nas cenas do julgamento, ela utiliza cenas reais do julgamento de Eichmann em Jerusalém. Então é um recurso bastante usado nos filmes, né, para fazer essa ligação da ficção com a realidade, né, como, digamos, dando uma legitimação ao discurso do filme como algo verdadeiro e algo realmente que aconteceu. E esses filmes que são baseados em fatos reais, né, utilizam esse recurso. Eu acho que traz o espectador, digamos, para uma realidade que às vezes ele não tem conhecimento, né? E incita, né, os espectadores a pesquisarem sobre o tema, né? Por exemplo, na cena em que Hannah Arendt, né, encontra o Heidegger, quem não conhece a história, né, a relação amorosa entre os dois e o que significava o discurso dele a favor de Hitler naquele momento, né, tudo isso, digamos que o espectador desavisado não sabe, vai procurar e pesquisar e vai encontrar. A mesma coisa o Harvey Milk, né, quem é esse personagem, né? O que aconteceu nesse período dos Estados Unidos que mudou a sociedade, né? As minorias, a questão dos homossexuais. Então eu acho que esses filmes incitam os espectadores a pesquisarem e a saberem mais sobre esse tema, né? Mostrando uma realidade que eles estão, digamos, ficcionalizando, mas que é real, né? E influencia todo mundo. E toda essa realidade envolve política também, né? Com certeza. Agora, muitos diretores negam o envolvimento político, né? E, inclusive, em tempos modernos, lá atrás, voltando de novo, Chaplin, assim que o filme foi lançado, afirmou que não tinha nenhuma intenção política e que o que ele queria era realmente tratar do lado humano, né, da questão da Revolução Industrial. Como você vê o envolvimento político na sétima arte? O envolvimento político não é necessariamente partidário, né? Acho que quando Chaplin diz isso, ele está se referindo a partidos políticos, né? Que ele foi acusado de ser comunista, né? E ele nunca pertenceu ao Partido Comunista, ele simplesmente estava respondendo aos sentimentos dele em relação à injustiça, à miséria que ele sofreu na carne, né? Ele era muito pobre, ele começou paupérrimo. Então, ele vai mostrar isso também no Grande Ditador, né? Essa posição política dele sem ser partidária, né? Então é o primeiro filme antinazista feito em Hollywood e ele fez com o próprio dinheiro. Naquela época, Hollywood não fazia filmes antinazistas porque tinha relações comerciais com a Alemanha. Ainda não havia declaração de guerra, né? Então havia comércio entre os dois países. Eles não podiam, digamos, atacar a Alemanha e boicotar os produtos porque não existia ainda o conflito. Mas o Chaplin já se posiciona contra a Alemanha nazista e faz o primeiro filme contra o nazismo, né? E ele podia fazer porque ele era rico agora. Agora, para finalizar, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre os blockbusters. V de Vingança, que consagrou Natalie Portman, e Milk, com Champagne, são bons exemplos para comentários. O que muda quando esse tema é tratado nas grandes produções? É uma influência muito grande que passa a exercer nas pessoas no mundo inteiro, né? Eu acho que essas máscaras anônimos, né, foram, digamos, influência do V de Vingança, né? Se não fosse esse filme, essas máscaras não seriam utilizadas, porque elas eram usadas de uma forma até folclórica, né, na Inglaterra, mas não no mundo inteiro com esse sentido de protesto, de anarquismo, né, que hoje assumiu, né, no mundo inteiro. Então acho que o cinema exerce uma influência tremenda e nessas grandes produções a influência é muito maior.
Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Para Todos, Luiz. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais cinema para você. Até lá!